Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. O louvor que brota da aflição. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, hino 1. Salmo 34 é uma das mais belas expressões de fé e confiança em Deus, escritas por Davi em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Este salmo não é apenas um cântico de gratidão, é uma confissão de esperança e um convite à adoração mesmo em meio à dor. Ao meditarmos neste texto, somos desafiados a enxergar a bondade de Deus, mesmo nas tempestades, a manter nossos olhos nele quando tudo ao redor parece ruir. Davi compôs este salmo após fingir-se de louco diante de Abimeleque para escapar da morte, 1 Samuel 21. Imagine o cenário. Um guerreiro valente, ungido por Deus para ser rei, agora se vê forçado a se humilhar, a agir como insano para salvar a própria vida. Humanamente falando, era um tempo de vergonha, angústia e confusão. Mas é exatamente neste contexto que ele abre seu coração e declara: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O que podemos aprender com isso? Que o verdadeiro louvor não depende das circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. O louvor de Davi não era fingido. Era fruto de uma alma que, mesmo em frangalhos, sabia que o Senhor continua sendo digno. Quando ele diz, em todo o tempo, ele está incluindo o tempo da perseguição, da fuga, da incerteza e da dor. É muito fácil louvar quando tudo vai bem, quando as portas se abrem, quando os sonhos se realizam, quando a saúde vai bem, o coração se enche de cânticos. Mas e quando nada disso acontece? E quando parece que as promessas tardam, que os inimigos são mais numerosos, que os recursos acabam e a solidão bate à porta? É aí que o Salmo 34 ganha vida. É aí que o louvor se transforma em arma espiritual, em expressão de fé radical, em testemunho vivo de alguém que decidiu confiar mesmo sem entender. Davi nos ensina que o louvor é uma escolha. Ele decidiu bendizer ao Senhor, e essa decisão transformou sua perspectiva. No versículo 4 ele diz, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Note, ele não diz que Deus o livrou de todos os problemas, mas sim dos temores. O medo pode ser mais paralisante que a adversidade. O medo nos rouba a paz, nos cega para as soluções, nos impede de caminhar. Mas quando buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele nos livra do medo e renova nossa coragem. Ao longo deste salmo, Davi nos convida a fazer parte desse louvor. Ele diz no versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ele não quer apenas adorar sozinho. Ele quer formar uma comunidade de adoradores, um coral de corações gratos, mesmo em meio à dor. Esse é o espírito deste culto, nos unirmos em adoração, crendo que há um Deus que vê, que ouve, que responde, que livra e que se faz presente nos dias bons e nos dias maus. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Este é um versículo-chave do Salmo 34. Aqui vemos a simplicidade do relacionamento com Deus, um coração quebrantado, uma voz sincera e um Deus atento. Não é preciso status, teologia profunda ou perfeição. É preciso verdade, arrependimento e fé. Deus não rejeita, um coração contrito. Davi se reconhece pobre, não financeiramente, mas espiritualmente, e é nesse estado que Deus o encontra. E há ainda mais consolo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 27. Que promessa poderosa! O povo de Deus nunca está só. Mesmo quando não vemos, há um exército celestial ao nosso redor. A proteção, a intervenção divina, há refúgio. E essa proteção não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Em um tempo onde tantos se sentem desprotegidos, essa palavra é um alento. Por fim, Davi nos convida a uma experiência. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, o homem que nele confia. Ele não apenas afirma que Deus é bom,
Ele nos desafia a experimentar essa bondade. O Evangelho não é um discurso, é vida, é transformação, é experiência pessoal. Quando confiamos em Deus, quando nos lançamos em seus braços, descobrimos uma alegria que independe das circunstâncias. Esta é a essência do Salmo 34. É um chamado ao louvor constante, à confiança inabalável, à busca sincera e à experiência real com o Deus vivo. O louvor que brota da aflição Davi nos conduz verso a verso a uma jornada de confiança e entrega. O Salmo 34 não é um texto para ser apenas lido, é para ser vivido. A cada linha, ele nos lembra que a fidelidade de Deus não é teórica, mas prática, presente e real. E nesta segunda parte do nosso culto, queremos aprofundar ainda mais essa verdade. Deus está perto dos que o temem, dos que choram, dos que clamam com sinceridade. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. Que consolo saber que os olhos do Altíssimo estão sobre nós. Em um mundo onde tantas pessoas se sentem invisíveis, ignoradas, esquecidas, essa palavra é um bálsamo para a alma. Deus não apenas nos vê, Ele está atento. Ele enxerga o que os outros não veem. Ele compreende o que ninguém mais entende. Ele ouve o clamor que às vezes mal conseguimos expressar com palavras. Talvez você esteja passando por um tempo de silêncio, de solidão, sentindo que suas orações não passam do teto. Mas a palavra é clara. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Ele não ignora os que o buscam com um coração sincero. Pode parecer que a resposta está demorando, mas o céu nunca está indiferente ao gemido dos seus filhos. Davi continua com uma afirmação forte. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Há algo poderoso no quebrantamento. Não se trata de autopiedade, mas de rendição. É quando reconhecemos nossa total dependência de Deus. Quando soltamos o controle, deixamos de tentar resolver tudo sozinhos e simplesmente nos rendemos diante do trono da graça. É aí que ele se aproxima. Ele se move na direção dos humildes, dos feridos, dos sinceros. A promessa é clara. Ele salva os contritos. Você já esteve com o coração despedaçado? Já sentiu que não conseguiria continuar? Já olhou para si mesmo e pensou que não teria forças para dar mais um passo? Então saiba, é exatamente aí que Deus entra. Ele não exige perfeição, mas entrega. Não exige que você tenha todas as respostas, mas que você confie nele. O Salmo também nos traz uma revelação profunda sobre as aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso nos ensina algo precioso. Servir a Deus não nos isenta do sofrimento. Ser justo não significa viver uma vida sem lutas. Muito pelo contrário, Davi afirma que muitas são as aflições. Porém, ele imediatamente traz a resposta: mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, a vitória é certa. Pode não ser instantânea, pode não vir da forma que esperamos, mas o livramento é garantido para aqueles que confiam em Deus. Se há algo que precisamos aprender com este salmo, é a perseverança. A fé que permanece, mesmo em tempos difíceis. A esperança que insiste em brilhar, mesmo em noites escuras. E mais do que isso, precisamos redescobrir o valor do louvor como instrumento de resistência espiritual. Louvar em meio à dor é uma declaração de guerra contra as trevas. É dizer, eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda sei que Deus está comigo. Querido irmão, querida irmã, mantenha-se firme, não desista. O Salmo 34 não é apenas a história de Davi, é a nossa história, é a sua história. É a promessa de que há esperança para o aflito, consolo para o quebrantado, resposta para o que clama. Louve ao Senhor em todo o tempo, não porque a situação é favorável, mas porque o Senhor é bom, sempre. O louvor que brota da aflição. Quando mergulhamos mais profundamente no Salmo 34, percebemos que ele não é apenas um louvor individual, mas também um convite à comunidade da fé. Davi não escreve apenas para si, mas para todos que vivem dias difíceis. Ele deseja compartilhar a experiência do cuidado de Deus
com quem precisa de uma palavra viva, transformadora. Observe o versículo 9. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Este é um chamado à reverência. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, mas respeitá-lo, honrá-lo, viver com a consciência de sua presença constante. É viver para agradar a Deus, sabendo que Ele é digno de toda a nossa confiança. E qual é a consequência disso? Davi afirma: nada falta aos que o temem. Em outras palavras, quem teme ao Senhor não vive em carência, porque Deus supre. Pode não ter tudo o que deseja, mas jamais faltará o necessário. O temor do Senhor atrai a provisão, atrai paz, sabedoria, direção. Ele mesmo se torna nosso sustento. Logo depois, Davi traz uma comparação tocante. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor bem nenhum faltará. Que imagem poderosa! Os leõezinhos representam força natural, instinto, capacidade própria. Ainda assim, mesmo os fortes, mesmo os que aparentemente têm recursos, podem falhar e sentir fome. Mas aos que buscam ao Senhor a promessa se repete: bem nenhum faltará. Isso nos ensina que a vida com Deus não se baseia em nossa força, mas na fidelidade dele. Não é sobre nossa capacidade de caçar, conquistar ou controlar. É sobre confiar e buscar. Buscar é um verbo que exige movimento, intenção, disciplina. E quando nos posicionamos para buscar a Deus, em oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, santidade de vida, nós acessamos promessas que estão reservadas aos que o temem. No versículo 11, Davi muda o tom e se dirige como um pai amoroso que ensina seus filhos. Vinde, filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui vemos o coração pastoral de Davi. Ele não quer apenas cantar, ele quer ensinar. E este também é o nosso chamado hoje: instruir outros no caminho do temor de Deus. Ensinar a nova geração a buscar o Senhor. Ensinar que vale a pena confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Que belo exemplo para nós, líderes, pais, avós, irmãos mais velhos na fé. Sejamos como Davi, que convida os outros a ouvir, aprender e crescer. O culto não é apenas um momento de receber, é também um chamado para transmitir. O que recebemos de Deus deve ser repartido com outros. A partir do verso 12, Davi traz conselhos práticos. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aqui ele nos lembra que a vida abundante está conectada com a integridade. Não basta buscar a Deus e temê-lo. É preciso também vigiar a boca, o comportamento, os valores. A bênção de Deus caminha junto com a obediência. Muitos querem ver o bem, mas continuam plantando o mal com palavras negativas, atitudes impuras, mentiras e rancor. O Salmo 34 nos ensina que a fé verdadeira muda não apenas nosso coração, mas nossa conduta. Louvar ao Senhor em todo o tempo significa também viver em santidade. Significa cuidar do que falamos, do que pensamos, do que alimentamos em nosso interior. Quer ver o bem? Quer dias longos e cheios de paz? Comece guardando sua boca. Comece abandonando o engano. Comece praticando o bem, mesmo quando o mal parece prevalecer. Porque Deus recompensa os que o buscam com sinceridade. Tema: Salmo 34. O louvor que brota da aflição. Continuação. O Salmo 34 é mais do que poesia. É um guia para uma vida que agrada a Deus. À medida que avançamos nos versículos, encontramos conselhos que transformam nossa caminhada. Até aqui, Davi falou sobre buscar a Deus, temê-lo, guardar os lábios, andar em integridade. Agora, ele nos chama a uma postura ativa diante do mundo. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Vivemos dias em que muitos dizem querer paz, mas poucos estão dispostos a empenhar-se por ela. A paz não é apenas ausência de conflito, é fruto de esforço, reconciliação, domínio próprio e amor. Davi nos desafia a sermos construtores de pontes, não muros. A sermos promotores da paz onde houver discórdia,
Luz onde houver trevas, aparta-te do mal, é um chamado à santidade. Santidade não é apenas evitar o pecado, é buscar o bem ativamente. É fazer escolhas certas quando ninguém está vendo. É sair de ambientes tóxicos, cortar atitudes destrutivas e abandonar hábitos que desagradam a Deus. A santidade começa com decisões diárias. Não é algo místico ou inalcançável, mas uma prática constante de quem vive na presença de Deus, e a promessa continua firme. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Esses 2 versículos revelam uma verdade poderosa. Deus observa os justos, mas também vê os que praticam o mal. Ele não é um Deus indiferente, que assiste de longe. Ele age em favor dos seus filhos e faz justiça contra os ímpios. Às vezes nos cansamos ao ver o mal prevalecendo por algum tempo. Mas a palavra é clara. Deus está trabalhando. Ele vê tudo. Ele age na hora certa. O salmista continua e repete algo fundamental. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Veja como essa verdade retorna com força. Davi não se cansa de repetir. O justo clama, Deus ouve. Há poder no clamor. Há resposta na oração. Deus não é um Deus distante. Ele se move em favor daqueles que se achegam a Ele com sinceridade. Se você tem clamado e parece que nada muda, não desista. Deus está ouvindo. Ele está agindo nos bastidores. E então vem um dos versículos mais emocionantes e consoladores do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você não está só. Sua dor não passa despercebida. Sua luta não é ignorada no céu. Deus está perto. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele se aproxima dos que não têm mais forças, dos que choram no silêncio do quarto, dos que ainda dizem, Senhor, eu confio, mesmo entre lágrimas. Talvez seja esse o momento mais precioso da sua vida com Deus. Não quando tudo está bem, mas quando você aprende a adorá-lo em meio à dor, quando seu louvor vem com lágrimas, mas cheio de fé, quando sua boca ainda declara, bendirei ao Senhor em todo o tempo, mesmo com o coração em pedaços. Davi fecha essa parte com uma declaração impactante. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é promessa de vida fácil. É promessa de livramento total. Aflições virão, sim, mas nenhuma delas tem a última palavra. O Senhor é quem livra. O Senhor é quem vence. O Senhor é quem sustenta. O justo pode até cair, mas não fica prostrado. Há livramento para quem confia, portanto, permaneça firme. O Deus que esteve com Davi está com você. O Deus que livrou do medo, da perseguição e da angústia é o mesmo que hoje te guarda. Louve, adore e confie. Seu livramento está a caminho. O louvor que brota da aflição. Continuação. À medida que nos aproximamos do final do Salmo 34, Davi continua a revelar a natureza protetora e justa do nosso Deus. Seu louvor não é vazio, é cheio de verdades que sustentam a alma. Ele exalta um Deus que vê, ouve, livra, salva e, acima de tudo, guarda os seus fiéis em todas as circunstâncias. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Este versículo é, ao mesmo tempo, profético e prático. Profético, porque aponta diretamente para Jesus, cujo corpo não teve nenhum osso quebrado, cumprindo essa palavra, no Calvário. E prático, porque nos lembra que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando estamos em meio a situações de dor, perseguição ou injustiça, nada acontece sem a permissão e supervisão de Deus. Nem mesmo nossos ossos, aquilo que nos sustenta internamente, escapam à proteção do Altíssimo. Talvez hoje você se sinta frágil, abalado por dentro. Mas lembre-se, Deus está guardando a sua estrutura. Pode haver feridas, pode haver lágrimas, mas seu interior não será destruído. Você será sustentado até o fim, porque o Senhor é fiel. Logo, depois Davi nos lembra do destino do mal. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Este é um alerta e uma promessa.
alerta para aqueles que vivem no erro, praticando o mal, zombando dos caminhos de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o pecado cobra seu preço. A maldade que se planta sempre volta como colheita amarga. Mas também é uma promessa para os justos. Deus não permitirá que o mal triunfe para sempre. Muitas vezes, como servos de Deus, nos entristecemos ao ver a injustiça prevalecer, os maus se levantarem, os bons serem perseguidos. Mas esta palavra nos tranquiliza. Deus é o juiz. Ele trará justiça. Ele condenará aqueles que se levantam contra os seus filhos. Pode parecer que estão vencendo por um momento, mas o fim do caminho é conhecido por Deus, e é um caminho de juízo. E então, Davi encerra este poderoso salmo com uma promessa inabalável. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Este versículo deve ecoar no coração de todo crente como uma âncora de fé. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum. Isso inclui você. Isso inclui todos os que entregaram sua vida a Cristo. Isso inclui os que estão passando pelo vale da sombra da morte, mas continuam firmes em Deus. O Senhor resgata. Ele não abandona no meio do caminho. Ele não desiste quando caímos. Ele não vira o rosto quando erramos. Ao contrário, Ele nos levanta, nos cura, nos restaura e, acima de tudo, Ele nos livra da condenação eterna. O maior livramento não é terreno, mas espiritual. É saber que, pela graça, já estamos livres do juízo e agora vivemos pela fé, com esperança viva de vida eterna. Querido irmão, querida irmã, guarde isso. O Salmo 34 é uma declaração de vitória em meio à luta. Davi nos mostra que é possível louvar mesmo em tempos difíceis, que é possível permanecer íntegro mesmo sendo perseguido, que é possível confiar mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Você pode estar enfrentando batalhas, dores, angústias, mas continue firme. O Senhor resgata, o Senhor livra, e o Senhor ouve, o Senhor está perto, e se você tem confiado nele, não será condenado. O louvor que brota da aflição. Conclusão. Chegamos à última etapa dessa jornada pelo Salmo 34 e, olhando para tudo o que foi revelado, percebemos que este salmo não é apenas uma oração ou um louvor. É um testemunho de sobrevivência e confiança. É a voz de alguém que passou pelo vale, enfrentou a cova, fugiu da espada, chorou na solidão, mas decidiu louvar mesmo assim. O que nos impressiona em Davi não é que ele venceu todas as lutas com facilidade, mas que, mesmo no meio delas, ele se recusou a parar de adorar. O louvor dele não dependia das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Ao longo do Salmo 34, vimos que o Senhor responde aos que o buscam, o Senhor livra os que o temem. Senhor supre os que o amam, o Senhor ouve o clamor dos justos. Senhor, está perto dos quebrantados, ó. Senhor guarda os seus com zelo, o Senhor resgata e justifica os que nele confiam. Essas não são palavras poéticas apenas, são promessas vivas. Cada frase deste salmo carrega uma revelação sobre o caráter do nosso Deus. Ele não é um Deus ausente, ele não é um Senhor indiferente. Ele é Pai amoroso, defensor dos fracos, socorro bem presente, refúgio em tempos de angústia. Você pode confiar nele e pode continuar declarando que ele é bom, mesmo quando tudo parece estar ao contrário. Maior lição que Davi nos deixa é essa. O louvor não é condicionado ao que sentimos, mas ao que sabemos. Sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele está no controle. Sabemos que Ele vela por nós. Então, decidimos louvá-lo em todo o tempo. O Salmo 34 começa com uma decisão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Essa deve ser nossa postura diante da vida. A cada dia, a cada manhã, a cada luta, devemos declarar: hoje eu escolho louvar. Mesmo em meio à espera, mesmo entre lágrimas, mesmo em silêncio. Louvor é escolha, e essa escolha atrai o favor de Deus. Ao final desta série de reflexões, deixo com você um apelo. Não pare. Não desista da fé. Não abandone a esperança. Deus está contigo.
Você pode estar vivendo dias difíceis, mas lembre-se, o louvor brota da aflição quando confiamos em Deus, e o Senhor promete livrar, sustentar e justificar todos os que nele confiam. Permaneça firme. O Deus de Davi é o seu Deus, e o mesmo Deus que fez brotar cânticos de vitória em uma caverna de dor, vai fazer nascer um novo tempo na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 34 é um convite à perseverança. Ele nos ensina que o sofrimento não silencia o louvor, ao contrário, o purifica. Que a dor não derrota o justo, apenas o fortalece. E que mesmo na caverna, a boca do servo de Deus pode declarar: o Senhor é bom. Leve esta palavra com você. Leia e releia o Salmo 34. Decore-o, viva-o, ensine-o. Ele será como um farol nos seus dias escuros e como um rio de esperança quando tudo parecer seco. Senhor Deus, te louvamos por tua palavra que é viva, poderosa e eterna. Obrigado porque, através do Salmo 34, o Senhor nos ensinou a te louvar em todo o tempo, não apenas nos dias bons, mas também nas tribulações. Fortalece, Senhor, cada coração que ouviu esta mensagem. Reanima os que estão fracos. Socorre os que estão aflitos. Resgata os que se sentem sozinhos. Levanta os caídos. Cura os feridos. Que cada ouvinte, cada irmão e irmã possa provar e ver que tu és bom. Que ninguém desista no meio do processo. Que todos se lembrem: o Senhor está perto dos quebrantados e salva os contritos de espírito. Enche-nos com teu Espírito Santo. Capacita-nos a viver uma vida de louvor verdadeiro, de santidade e de confiança. E que, ao final de tudo, o teu nome seja glorificado em nossa história. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal. Se esta palavra falou com você, inscreva-se agora mesmo em nosso canal, ative o sininho de notificações para receber novos cultos e mensagens e compartilhe este vídeo com quem precisa de força e fé. Seja um instrumento de Deus para levar esperança a outros corações. Se este culto abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, compartilhar esta mensagem com todos que precisam ser fortalecidos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e edificar muitas vidas.